TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Estamos começando mais um Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade da Grande Fortaleza, para a FGF TV. Participe do programa enviando sugestões ou mandando suas dúvidas através da fanpage no Facebook, facebook.com/FGFIES, e através do Twitter, @FaculdadeFGF. No programa de hoje, mostraremos um pouco sobre a parceria entre a FGF e a Defensoria Pública, através do seu Núcleo de Prática Jurídica, o NPJ. E para falar um pouco sobre esse tema, convidamos o coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, o senhor Mariano Rodrigues Salles Júnior. E como convidado para o debate também, recebemos o aluno concludente do curso de Direito da FGF, João Vancan Holanda de Souza Filho. Mariano, seja bem-vindo ao nosso programa, agradeço a você ter vindo, tudo. Mariano, eu queria começar o programa pedindo para você falar um pouco sobre essa parceria do Núcleo de Prática Jurídica que existe na faculdade com a Defensoria Pública. A parceria começou em 2005, quando das primeiras turmas começaram a avançar no curso de Direito da FGF. A parceria visa, basicamente, levar o aluno em contato com o público e ver como funciona, como seria o contato com a pessoa que tem uma demanda para a justiça. Os casos principais que ocorrem com mais frequência para o núcleo são de família, seguindo sucessões e, em alguns casos à parte, consumidor. A pessoa, para chegar até o núcleo, você pode falar um pouco sobre isso, horário de funcionamento, o que ela precisa trazer? Com relação aos horários, isso tem uma variável, que é isso, tem uma variação de semestre a semestre. No início funcionava praticamente quase todo dia. Atualmente, esse semestre funciona no horário da manhã, segunda, terça e sexta, de 8 às 9h30, e à noite, segunda, terça e quarta, 18h30 às 19h30. A pessoa que vier pode vir à busca só de uma orientação, onde poderá ser informada da documentação básica que tem que apresentar. De antemão, normalmente casos de famílias que envolvem pensão ou divórcio, ela tem que trazer o básico, identidade, CPF, o comprovante de endereço, obrigatório, não é obrigado a ser o nome da pessoa, e a documentação referente ao casamento, o caso, a certidão de casamento e aos filhos. E o restante, se é na orientação, a gente fornece o que seja mais necessário. Dependendo do caso concreto, né? Porque tem uma variante. No questão do divórcio, se for litigioso ou consensual, documentação básica é a mesma. A variante é questão de, no litigioso, só basta uma das partes e é obrigado o rol de testemunha. No consensual, tem que estar os dois presentes e já é dispensado o rol das testemunhas. João, seja bem-vindo ao nosso programa também. Fique à vontade de participar do debate, quiser fazer alguma pergunta, Mariana. Certo. Eu estou participando do estágio curricular 1. Quais as disciplinas necessárias para cada estágio curricular e quais as diligências jurídicas mais comuns que ocorrem em cada estágio curricular? Seria o processo penal 1, o 2 seria o civil e o 3 seria o constitucional, que abrangeria a área trabalhista. Agora, na tua pergunta eu não entendi em segundo plano, o que tu quis perguntar. Quais as diligências mais comuns, assim, na área penal? Não, penal nós basicamente não fazemos, porque nós não temos uma infraestrutura grande. É o orientador e os alunos. E como é um curto, não tem alguém que se desloque a delegacias para ver a questão de inquéritos policiais. Então, basicamente, criminal, a gente faz só encaminhamento para a defensoria mesmo, ou então para defensores que a gente tem conhecimento e que possam atender esses casos, que são raros, do modo geral. O básico mesmo é como eu falei no início, é a parte família,
vem alguma coisa de sucessões, consumidor. E aqui e acolá aparece uma questão de fazenda pública. E fica resumida mais nisso. E a área trabalhista, sim? A área trabalhista, normalmente, a gente faz normalmente dependendo do dia, dá-se mais uma orientação do que a pessoa necessita e para onde ela deve se encaminhar, porque não existe um convênio entre a instituição e o Tribunal do Trabalho do Estado. É direcionado à Defensoria, mas lá eles não fazem o peticionamento em relação à Justiça do Trabalho, não através desse núcleo. Aí, no caso, funciona como a pessoa pode vir com problemas, já sabendo o caso que ela pode vir, mas também ela pode apenas ter orientações, não é isso? Exatamente. A maioria vem no intuito de conseguir um advogado, onde é explicado que o caso seria apenas de petição inicial, mas já não se falou anteriormente, cível, sucessões e etc. A trabalhista, a gente orienta que procure o próprio Tribunal de Justiça. Essa orientação dos alunos, a um professor, como se dá? Normalmente se faz, passa seu aluno, o professor o acompanha. No que ele houver aquela falha, ele não tiver o pleno conhecimento, o orientador, que é um professor, complementa. Ou seja, uma equipe formada de professor e aluno, trazendo até uma interação maior para os alunos, ver aquele caso na prática, não é isso? Exato. O problema é não poder acompanhá-lo, né? Uhum. Que, no caso, faz a peça mais inicial? Seria só a peça inicial. Ok. Então, alguma pergunta? Tá? Não, na verdade, o que eu queria complementar só é a questão, porque já vi muitos casos previdenciários ali que chegam a envolver a Defensoria Pública da União. Como é que pode ocorrer esse convênio com a Defensoria Pública da União, ou se já tem algum planejamento para isso? Existe um planejamento. Mas como se dizer assim, essa parte de convênios não é bem a coordenação do curso e a coordenação do núcleo que o procede, eu não sei que pé está. Sei que já existe um trabalho inicial de conversas com a Defensoria da União para esse convênio, mas infelizmente até agora nada foi implantado, nada de concreto. Ok. A termos de números, não sei se você consegue acompanhar, no caso é mais a peça inicial, mas tem sido eficaz, o núcleo de prática jurídica da FGF em si, ele se torna algo eficaz, as pessoas realmente obtêm o resultado que elas querem? Eu não posso lhe dar uma garantia de 100%. Do que eu conheço, do que eu vejo retornos de pessoas que ficam naquela dependência, porque não poder se deslocar ao fórum, questão de condução, ou mesmo falta de informação, eles procuram para saber o andamento. Até onde eu sei, eu posso garantir pelo menos uma eficácia de uns 95%. Uma demanda tendo toda a documentação que foi resolvida. Questão de alimentos, investigação de paternidade, alvarás. Esses aí, a questão é só mesmo o prazo que existe, aquela demorazinha mesmo do judiciário, mas é resolvido. Alguns, por falta de documentação que a pessoa não tem no momento, é que pode travar o processo no seu transcorrer. É comum a falta de, a pessoa não trazer a documentação correta? Frequente. As pessoas chegam com muita frequência, não portam identidade, nem CPF, não, por achar que o comprovante de endereço tem que ser no nome dela, eles não trazem de onde eles residem. Por aí vai. Perdi a certidão de nascimento do meu filho. Na separação, o fulano ou ciclano rasgou a certidão. Ele não tem conhecimento que se pode ir ao cartório, mediante uma taxa, tirar a segunda via. Claro que isso tem que estar as condições da pessoa. É só ir ao cartório que casou e solicitar a segunda via. Tanto certidão de nascimento como de casamento. Mariano, você pode falar, não sei se você tem esse conhecimento, mas você pode falar números de pessoas que geralmente vêm por semestre, no geral. Pode dar uma explanação sobre isso? No início, 2005 até 2007 aproximadamente, existia uma demanda muito grande. Atendia em média 90 até 120 pessoas ao mês pelo núcleo, certo? Posteriormente, 2008 para frente, houve a retirada do defensor presencial que ficava na instituição. Então, isso tem muitas pessoas que
ainda tem aquele entrave. Você é atendido pelo aluno. Eles chegam procurando falar com o defensor. Isso causou uma redução. E ainda mais foi implantado um outro núcleo nessas mediações, ele é chamado Núcleo Descentralizado do João 23, onde tem um defensor tanto na manhã como à tarde, e basicamente eles que fazem o atendimento. Então, uma demanda maior, a pessoa se deslocou para lá. Isso me deu uma redução de quase 60% da demanda daqui. E ainda a desinformação, apesar de folhetos, a própria defensoria, quando a pessoa procura o núcleo central, aconselhar a procurar o núcleo do bairro, assim, a maioria não conhece as instalações daqui, da instituição. Certo? Em média, de 2 últimos anos, é uma média de 30, 40 pessoas mês a atendimento. Isso, em média, vamos colocar em média 50%, se transforma em processo efetivo. Porque muitos, como não portam documentos, vão e não retornam. Os motivos ficam a ser desconhecidos. A gente até chega a ver que eu tenho um prazer em dizer que eu já atuei também nesse núcleo de prática jurídica da FGF, que a gente vê pessoas que às vezes faltam apenas uma pequena documentação e a gente pede para a pessoa voltar e às vezes demora uma certa demora de meses para trazer apenas um documento que falta, não é isso? Exato. Isso causa um problema porque todo semestre basicamente muda a turma, não é a turma permanente. Aí quando o indivíduo volta, esse processo pode já estar arquivado, ter sido arquivado, vamos dizer, entre aspas, porque faltou aquele documento. Então tem que se iniciar um novo processo, porque já vai para a mão de um novo estagiário, entre aspas. Bem que aqui não se bota estagiário, pode ser acadêmico de direito. A gente vai para o intervalo agora, em breve voltaremos, no segundo bloco do nosso programa. Voltamos para o segundo bloco do nosso Sociedade de Direito, hoje falando um pouco sobre a parceria Faculdade da Grande Fortaleza com o Núcleo de Prática Jurídica. Hoje com o senhor coordenador do núcleo, Mariano, e um aluno representando a turma de Direito, concludente, João Vancano. Eu vou cair nesse segundo bloco, dar a palavra para você, fazer uma pergunta para o Mariano, sinta à vontade. Certo. Dessas áreas que o senhor comentou, quais as mais comuns, assim? Porque eu já peguei alguns casos envolvendo família, alguns casos envolvendo interdição, alguns casos envolvendo aluguéis. Qual a área mais comum, assim, costuma rondar o NPJ? O foco maior é família. É divórcio, alimentos e investigação de paternidade. Esses são os casos mais comuns e a demanda maior que aparece. Coisa que eu queria ressaltar é que, geralmente, quando a pessoa vem até o aluno, é muito comum ela primeiro extravasar aquela frustração familiar para depois o aluno procurar resolver o problema jurídico em si. É muito comum isso, né? Normalmente é o que eu escuto bastante. A pessoa vem, conta a história, principalmente quando são mais idosos, são os avós que estão de cargos, ficaram com os encargos de cuidar dos seus netos para a negligência dos pais. Eles vêm e falam. Pela minha pessoa mesmo, eu os escuto. Quando eles extravasam, botam para fora, eu digo como é os procedimentos, o que necessita e como eles vão ter que proceder. Alguns
retornam. Outros aí fica Resolve difícil. deixar pra É. Ficam mais por falar, extravasar aquele problema que estão passando. Então, além de repassar aos alunos e o professor responsável, no caso, o advogado, você também acaba aqui atendendo às vezes também, né, Mariana? As pessoas que chegam. Eu explico como é que vai ser os procedimentos, que existe uma demora. Porque muitas pessoas tendem a entender que chegou e final do mês, 15 dias, um mês, já está com o seu problema resolvido. Não é bem assim. Existe uma demanda muito grande, todo mundo sabe que nas condições do Judiciário em geral do Estado, existe um congestionamento de processo, criminalidade de família. Isso demanda tempo. A média para você conseguir ser entre o atendimento e uma audiência, 60 a 90 dias, em casos que já assim, são considerados de urgência, que é alimentos. Os demais ultrapassam os 90 dias com frequência. Você vê como é um pouco da demora do judiciário e tudo. Mariano, você explicou pra gente no primeiro bloco, quem está assistindo desde o começo acompanhou, que se trabalha com peça inicial. Eu queria que você explicasse só um pouquinho do procedimento. Até agora ficou claro, o aluno chega, atende juntamente com o professor, quando ele não sabe, o professor dá umas dicas para ele, aí ele faz a peça, como é que foi? Ele manda para você, manda para elabora a peça, devolve a documentação que eu entrego a ele, eu normalmente imprimo e desloco para a defensoria e deixo à disposição do defensor que é nomeado para cobrir essa área. Ele não é exclusivo da FGF. O que cuida atualmente daqui, ele cuida de mais, salvo me engano, mais 6 instituições. Ele recolhe aquelas peças, analisa. Se ele estiver de acordo, achar que está tudo fundamentado, tudo direitinho, ele assina, devolve. Eu insiro no sistema do judiciário, devolvo, de lá a defensoria encaminha para o fórum. Vai para a distribuição e segue o trâmite normal. O básico é esse. A partir daquele momento já fica na mão do defensor. Né? Fica na mão do defensor. Ele devolve assinado. Quando ele achar que está totalmente correto, tudo fundamentado, tudo direito, ou devolve para se fazer algumas correções. A fundamentação jurídica foi pouca, faltou informações que ele acha necessário. Aí ele devolve, eu devolvo ao orientador, o orientador devolve ao aluno, e o aluno faz as correções necessárias. Porque é um aprendizado. Ele aprendeu em sala de aula, agora ele está transformando aquilo num caso real. De fato é um caso real. Ele vai transformar o que ele aprendeu numa peça. É isso que é a importância. A gente teve aqui em outro programa nosso, na ocasião, a gente trouxe o coordenador geral de Direito, e ele falou da importância que essa é a hora que o aluno chega a aprender, né? Porque tem aluno que às vezes não tem condições de ter um estágio mesmo em outro local e chega na própria instituição oferecer esse aprendizado a ele. Vê várias áreas, como você falou. Ele né? vai desenvolver. A gente fornece, assim, não é um modelo, é como seria assim, um roteiro ele a seguir. Como é que a defensoria quer que seja elaborada. Ele segue aquele roteiro, mas ele vai ter que desenvolver, ele vai ter que ver como é que ele vai passar os fatos do problema, qual é a fundamentação e qual vai ser os pedidos que ele acha cabíveis ao caso. É porque geralmente o aluno da FGF é aquele aluno que trabalha e que resolveu fazer uma faculdade, né, complementar a sua vida com uma faculdade. E geralmente o único local onde ele pode praticar isso é no NPJ. Exatamente. É policiais militares, geralmente pessoas que trabalham à noite. Principalmente o pessoal que trabalha à noite. O pessoal que trabalha à noite ele tem muito pouco tempo para se deslocar, conseguir fazer um estágio em qualquer outro canto. Você falou no começo dos meus horários, você falou que funciona manhã e noite. Eu te perguntei sobre a demanda, agora eu vou te perguntar específico, por curiosidade mesmo. À noite tem uma demanda maior que amanhã, amanhã tem uma demanda maior que à noite, ou varia? Isso aí é uma coisa muito variável, vamos dizer assim. Tem período da manhã que tem uma demanda grande e à noite, vamos dizer assim, não aparece ninguém. E às vezes é o contrário. Vai depender da pessoa. A necessidade da pessoa, não posso sair do trabalho, mas tem à noite, eu vou à noite. Porque, normalmente quem vem é quem trabalha e não pode sair do seu trabalho por algum motivo. Apesar que é facultado, as pessoas não conhecem, normalmente se dá uma declaração para ela apresentar o setor de RH ou o setor pessoal para justificar a ausência, que é amparado em lei.
Então ela pode vir aqui e a própria NPJ emite uma declaração que ela Se esteve. for o período diurno. O noturno, normalmente, pouquíssimas pessoas trabalham no período diurno, né? Então, vão faltar. E o diferencial daqui exatamente é o período noturno. Apesar de a pessoa, só tem 1 hora. Mas é dentro dessa hora, desse intervalo de 1 hora, é quem chegar, né, para se atender só dentro daquela hora. Começou às 18h30, termina de fazer as fichas para o atendimento às 19h30. Chegou às 19h30, é atendido. Tem esse período de atendimento que a pessoa pode chegar, pode vir tranquila, que vai ser atendida, que vai ser. Ok. Vamos dar uma palavra? Bom, na verdade, tudo que tinha para perguntar era exatamente isso. E já quanto a porque eu vejo muitos alunos comentando sobre o problema de aluguéis, porque tem uma demanda muito. Como é que chega geralmente os problemas assim sobre aluguéis, essas coisas? Ou o que aparece, os casos que aparecem de aluguéis, mas não são casos bem aluguéis, são pessoas que locaram, entre aspas, um imóvel, onde não se sabe se aquela pessoa é realmente o proprietário, ele construiu numa área invadida, ele é só o porceiro, entre aspas, não tem um contrato nem nada, então fica arbitrário. Aí fica difícil de se resolver. Normalmente a gente procura os núcleos de conciliação para se ver se consegue um corpo, porque aqui a gente precisa de documentação, precisa ter uma documentação para dizer quem é o locatário e quem é o locador. Distinguir, para dizer quem está com a razão no fato. Como é só a peça inicial, precisa. São muito poucos casos. Normalmente as pessoas não têm documentação, não têm o contrato, não sabe quando tem o contrato é muito vago, só tem o primeiro nome da pessoa que locou, eles não sabem onde essa pessoa mora, a pessoa aparece lá só para receber o dinheiro, só dá um recibo, o recibo também é muito falho. É o que eu vejo, né? Se passou se tem mais alguma coisa assim, no momento eu não tenho uma lembrança, num caso muito específico. Então podemos assim concluir que a principal dificuldade no atendimento e das pessoas que vêm é falta de informação e falta de documentação. Exatamente. Falta da informação, de conhecer, começando, o núcleo que funciona na instituição, falta da informação, da necessidade de portar documentos, que é essencial. As pessoas acham que chegar e dizer, eu quero entrar com isso, mas tem que se provar, tem que mostrar seu documento, tem que ter alguma coisa. Eles não portam. E além da falta do documento, aí a pessoa também não sabe que ela pode vir e no próprio núcleo obter a xerox gratuitamente, assim funciona? A pessoa, assim, gratuitamente a gente não tem como fazer essa demanda junto a cartórios ou qualquer outra instituição de solicitação. Só mesmo o defensor que poderia assinar. Como o convênio é focado em peça inicial, é muito... O que eu faço, que já é de longa data, é encaminhar a defensoria a um setor específico, onde eles podem fazer essa solicitação, apesar de haver uma demora, e existe uma quantidade, isso vai depender de qual tipo de documento, a defensoria patrocina isso, mas existe não uma fila, existe uma demora nesse sentido. E o outro, a pessoa diz, não tenho dinheiro para tirar xerox. Isso aí não é o problema. Tendo os originais, eu xeroco, não há problema. Quando à frente o processo estiver no fórum, se houver necessidade, antes da audiência, a pessoa é convocada a comparecer com os originais para confrontar e eles mesmos autenticam. Apresenta o original, confere com a xerox e a própria secretaria, onde o processo estiver alocado, faz o serviço, sem a pessoa ter que gastar, ou quando muito não tem esse recurso para fazer esse gasto, né? E a cartório, pagar transporte ao cartório para tirar xerox autenticado. A maioria, porque eu só tenho os originais, não tenho como tirar xerox, não é o problema. Pode se dirigir que a gente retira os xerox do que for necessário. E na falta da documentação, a única opção é a gente fazer encaminhamento na Defensoria Geral para lá eles fazerem providência. O problema é que existe uma demora. Em certos casos pode demorar até 30 dias para você conseguir a cópia gratuita, a segunda via de um documento gratuitamente. Então, por mais que é um problema do Brasil, né? Não vamos dizer que é um problema local, que o judiciário, os procedimentos em si, até os procedimentos internos são um pouco demorados, mas ficou o alerta e a dica que a pessoa pode vir, que o problema dela vai ser resolvido, se for
uma orientação, ela vai ter essa orientação direitinho. Exatamente. E os alunos também vão ser enriquecidos, porque vão trabalhar, vão estar junto da defensoria, é isso? Exatamente. Vamos ver como de fato funciona, o que eles têm que ser necessário para fazer uma petição. Mariana, assim, agradeço a participação. Queria que novamente você deixasse os horários de funcionamento, se existe algum contato que ela possa fazer. O contato mesmo é o da própria instituição. O telefone é o 3299-9900. Só pedir para transferir para o NPJ, que sou eu que faço o atendimento diretamente ao público. E os horários para isso são, como eu falei, nesse semestre, especificamente para esse semestre. Eu não posso dizer que vai ser contínuo no ano. No próximo semestre pode ter mudança, mas esse semestre. Segunda, terça e sexta. Manhã, de 8 às 9h30. E noite, segunda, terça e quarta, 18h30 às 19h30. Certo? João Bacana, assim, agradecendo a sua participação. Considerações finais. Bom, não, na verdade, eu queria agradecer o convite. Foi muito gratificante. Ainda mais tocar nessa parte, né, do NPJ, que é uma parte assim, que geralmente a gente só tem contato no 7º semestre ou no 8º semestre. Dificilmente aqueles alunos do primeiro e do segundo conhecem, na verdade. Né? Só isso mesmo. E assim chegamos ao fim de mais um Sociedade de Direito. Lembrando que esse programa é transmitido pela FGF TV e disponível no portal www.youtube.com/FGFIES. Envie sugestões sobre temas através do nosso e-mail comunicação@fgf.edu.br ou através das nossas redes sociais Facebook/FGFIES e no Twitter @FaculdadeFGF. Obrigado pela audiência.